A pessoa que queixa, a pessoa que lamenta, ela sente-se no direito de ter algo diferente. Então, isto nos mostra que psicologicamente aquela pessoa se sente superior àquilo que tem. Por consequência, se ela é superior e deveria ter algo diferente, então aquilo que ela vive é uma injustiça. É algo que está errado. Então cobra da vida aquilo que gostaria de ter ou que acha que merece, porque se sente injustiçada em ser tratado pela vida daquela maneira ou por alcançar aquele resultado quando na verdade merecia o melhor. Só que essa postura, ela não vem ao consciente com clareza. Ela não é uma postura que algumas pessoas sim. Algumas pessoas percebem com clareza um sentimento de que algo está errado porque mereciam mais. Mas, em geral, isso não está ligado à lamentação, está ligado à rebeldia. E a gente fala daqui a pouco disso. Mas na lamentação está um sentimento de que aquilo que se vive é injusto. Por exemplo, vocês querem ver uma forma mascarada disso acontecer? Na carência afetiva. O carente afetivo, ele espera do outro aquilo que ele não se dá. Então espera que o outro o ame da forma que ele não se ama. Espera que o outro valorize da forma que não se valoriza. Espera que o outro o alimente e o dê aquilo de que necessita sem que ele mesmo se dê. Então projeta as suas expectativas no outro, as suas esperanças na relação, desejando que o outro olhe para ele e reconheça o valor que ele mesmo ao olhar no espelho não vê. Então pensa ser essencial de que o outro o ame. E através disso é que crê que vai construir sua autoestima. Mas este é o discurso da ilusão. Porque no fundo, o que pensa aquele que tem uma carência afetiva ou uma menos-valia grande? Ele no fundo se sente superior aos demais. E no fundo deseja que o outro atenda às necessidades que tem e cumpra aquilo que ele necessita, porque ele é merecedor. Então quando o outro o desaponta, quando o outro descumpre aquilo que ele julga que o outro deveria fazer, qual que é a reação do carente emocional? Mágoa, vitimismo, rebeldia, mais exigência. Porque é uma postura quase como se dissesse assim: como é que você ousa fazer aquilo, como que você ousa não fazer aquilo que eu queria? Como é que você tem coragem de me abandonar? Como é que você tem coragem de não me dar o amor que eu exijo? Como é que você não vê aquilo que eu preciso? No fundo, o que o carente está dizendo? Como é que você não percebe que eu sou especial? Então esta é uma forma oculta, mascarada da superioridade, projetada numa menos-valia, num sentimento de inferioridade, que exige. E por que o carente faz isso? Porque ele não olha para a própria beleza. Não tem gratidão por aquilo que tem e por aquilo que é. Não olha para a sua fonte com a riqueza que necessita. Então não se ama. Ao não se amar e ao não se valorizar, verdadeiramente como é, mas trazendo dentro de si um sentimento de grandeza autodeclarada, autoimposta, conferindo-se valores que não tem e direitos que não possui, exige que isto seja ofertado pelo outro. E sobrecarrega as relações, porque nenhuma relação sobrevive à carência afetiva. Não sobrevive porque aquela demanda que é projetada sobre o outro, ela é claramente uma demanda abusiva. O processo da carência afetiva é um abuso emocional. Aquele que projeta sobre o outro a sua carência, abusa do outro. E então o outro se sente violentado. A consequência é que esse movimento é de afastamento. Não pode subsistir um relacionamento a dois baseado na alegria da convivência e na saúde do relacionamento quando está sustentado em um processo desta natureza. Em um indivíduo que não reconhece a própria beleza, que não vê sua própria riqueza, mas que se sente grande e exige que o outro atenda-o de acordo com as suas necessidades,
projetando sobre o outro o abuso de uma exigência comportamental que está além da capacidade do outro dar. E aí é muito frequente que, como este comportamento é de abuso, o carente atrai alguém que é o quê? Abusivo. Como ele abusa, inconscientemente atrai alguém que se torna abusivo emocionalmente. Então, qual é a dinâmica que frequentemente se estabelece aí? Uma submissão psicológica, uma submissão afetiva com um controle. Então, frequentemente, são casais formados por submissos e controladores. O controlador está no outro polo, no outro movimento da não fé, da não confiança. Então, no movimento do controle, há uma necessidade de estabelecer um domínio. A dinâmica dentro do controlador é: eu não acredito na vida, mas como sou grande, eu dou conta das situações. Então, se as situações se guiarem conforme eu quero, como eu exijo, como eu determino, então tudo vai estar bem. Vocês vejam a lei de afinidade e a lei de sintonia. O carente inconscientemente diz: eu sou grande e mereço ser atendido. Mas eu finjo para você que eu sou pequeno e eu me submeto a tudo aquilo que você quiser. O controlador se sente pequeno e finge que é grande. E se coloca diante do carente dizendo: eu dou conta, confia em mim que eu faço aquilo, que eu tenho aquilo que você precisa. No fundo, um se sente grande, se faz de pequeno, o outro se sente pequeno, se faz de grande. Nenhum dos dois olha para a própria grandeza e para a própria beleza. Então, este movimento de exigência, este movimento de lamúria da existência, ele nos conecta ao vazio. E ele está conectado a falsos sentimentos interiores. De onde vêm esses sentimentos? Eles vêm do nosso passado existencial, das experiências transatas que nós tivemos. Eles vêm da nossa história presente. Vamos pensar no nosso passado espiritual. Por exemplo, é muito comum que espíritos que viveram experiências de grandeza no passado vivam na existência um movimento inverso. Então, por exemplo, quando eu digo grandeza aqui, daquele pseudo-poder, a grandeza dos cargos, a grandeza dos títulos, a grandeza das posições sociais, do poder. Então, este falso poder, porque não alicerçado na construção individual do indivíduo, mas algo a ele imputado por uma posição ou pelo dinheiro ou por algo, promove no espírito muito frequentemente um sentimento de falso valor. É muito frequente que esse espírito, na encarnação seguinte, viva experiências de menos possibilidades. Então saia do polo oposto, do polo da grandeza, e vivencie experiências de falta, experiências de abandono afetivo, experiências de luta pela existência, para aprender a consolidar na alma os valores reais. No entanto, qual é a dinâmica que esse espírito traz? Vivenciou falso poder, sente-se grande, vivencia agora experiências de falta, mas trazendo dentro da sua intimidade o vício da grandeza, o vício do pseudo-poder, dos espaços falsos de superioridade que vivenciou no passado e que dentro dele estão ainda muito ativos.